Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um Papo de Arbitragem. Essa semana falando da rodada de número 34 e aqui presentes comigo o Péricles Bassolski, gerente VAR, que sempre está comigo aqui, e mais um companheiro de trabalho de departamento de arbitragem, o Roberto Perassi, né, que é gerente pedagógico, que vai explicar para a gente, né, Perassi, alguns detalhes aí sobre os bastidores dos trabalhos que são feitos com a arbitragem. Bem-vindos. Um abraço aí para o pessoal, né? Um abraço. Obrigado, Serena, pela oportunidade de estar de novo aqui hoje com o companheiro Perassi, mestre querido. Perassi? Um abraço a todos. Mestre querido de todos. De todos, exatamente. Mestre o Perassi, só de curiosidade, foi professor do Péricles, do Juliano, que está aqui com a gente, né, Gil? Também, Juliano, que está aí no comando dos computadores. Foi meu professor, então, bem-vindo aí, Perassi. Uma grata satisfação, mais uma vez, agradecer pelo convite e estar ao lado de vocês, então, uma honra sempre muito grande. Muito bem, então, falando agora do papo de arbitragem, né? Nós vamos, rodada 34, para o jogo Atlético Mineiro e Goiás. Separamos duas ações, né? Para a gente poder falar sobre elas. Não antes, claro, de ouvir os áudios das ações, tá bom? Vamos ouvir? Vai bater. Tudo colado aqui, Sérgio. Cuidou do braço, perfeito. Vai jogar na área, hein? Olha essa trombada. Fica no ao vivo. Vê se ele procura. Volta. Aí, a partir daí, vai. Pode jogar. Olha essa Agora põe trombada. uma fechada pra mim. Tem alguma fechada? Todas no alto? Contato de jogo. Fechada acompanhou. Joga pra mim a 6. vai, Joga vai. pra mim a 6. Ok. Vai. Vem. Volta um pouco. Aguarde checando possível penal. Aguarde. Não. Aguarde. Tem intensidade? Tem intensidade? Tem amigo também. Pode. Pega Ó, um pouco. os dois em movimento pra bola, tá? Choque ocasional, os dois procurando. Ele tá mais parado e o atacante vem mais pra ele. Só tem essa Só câmera? tem essa que pega, nenhuma outra pega. Calma, a gente Só tá essas checando o pegaram. pênalti, tá? Tem a câmera 1 Possível também. penal. Volta. D'Alonso, quem busca o contato é o 9. O 9 que vai em direção ao defensor. Marcelo, o lance da área já está checado. Os dois estão se movimentando e há o contato normal, ombro lateralizado. Pode seguir. Não tem movimento adicional no braço, né? Vai parar ele. Essa entrada agora. PGL mostrando. Tranquilo. Essa entrada é amarela. Não foi aplicar Tá. cartão amarelo, tá? Deixa eu ver essa entrada agora. Oi? Não! Aí tá tudo ok, tá? Tudo checado. Ok, muito bem. Vamos aqui começar também com essa ação. Antes de comentar, a gente coloca as regras do jogo para dar a base de referência para o nosso trabalho, né? Vou até pedir para o Roberto Perassi onde a gente buscou para poder, na verdade, embasar a decisão que o árbitro de campo tomou e que o VAR se sustentou dizendo ombro com ombro, né, Roberto? Exato, e ele se sustenta justamente na carga que foi realizada carga, pelo defensor. né? A carga, exato. Esse né? texto está na regra do jogo, no glossário. Esse texto está no glossário das regras do jogo, tá? Certo. A gente Glossário. a gente consegue encontrar lá no glossário das E regras do aí jogo. tem os termos, né, Juliano? Os termos de futebol, de A a Z. E se a gente busca a referência lá do termo de futebol, a letra C, né, onde explica o que são as cargas. O charge em inglês, né? E o Roberto explica para a gente. E aí a gente tem aqui algumas palavras que são... o texto é um texto curto, ele é objetivo, mas tem palavras que são palavras-chave aí. Então, primeiro a disputa física, que a gente vê, que é muito clara. Depois tem a normalidade dessa disputa quando ela é utilizada com o ombro. Tá? E aí utilizada com a parte superior do braço e o ombro, ou essa parte do corpo, né? Ou seja, está junto ao corpo. Né? O que deixa bem claro que o jogador simplesmente já está no seu espaço e a carga que ele pode licitamente compor. A carga aqui, né, Roberto, né, Pérez, ela me parece que quando se refere à regra do jogo, a carga é uma carga lícita. Lícita. Uma exatamente. carga que é possível o jogador ter. Né? Até que limite ele pode colocar, né? E a maneira como ele faz isso para poder ser considerado
um contato legal de jogo, né? E se a gente levar essas evidências que estão na regra para visualizar a jogada, fica mais fácil, né? É uma disputa física, porque não é uma disputa sem contato aqui. Se existe carga, existe contato, né? E usa o ombro com o braço junto ao corpo, né? E agora, se a gente remeter ombro com ombro, claro, se é usar o ombro, é o meu ombro contra o seu ombro, certo? Então são os ombros que se tocam, né? E a gente levar agora de novo, Juliano, para a jogada, parece que até o árbitro de vídeo, depois o Péricles pode falar alguma coisa, que ele toma algum tempo para buscar o melhor ângulo, né? Isso. Pode adiantar um pouco, Gil? Né? Nesses replays, me parece que esses replays, mesmo sendo uma câmera interessante, ainda ele não dá, né, Péricles? A clareza. O melhor ângulo e a clareza para a gente ver esse... Aqui já melhora, né? Mas ainda há uma dúvida. Né? Então a gente precisa daqueles outros ângulos. Ele precisa rodar e achar entre os corpos é para a gente ver o contato para essa dinâmica, né? Para essa jogada, Seneme. Se você parar, né, Gil? Aqui, ó, se você parar agora para a gente... Esse ângulo é muito bom. Ele vai ver novamente? Deixa eu seguir, você para depois? Esse ângulo é muito bom. Eu acho que ele vai ver novamente por esse ângulo. Tem um outro frontal também. Você para aí, né? Faz favor aí. Quando tem o contato, vai. Né? Aí, ó. Né? Eu queria que o Péricles... Isso. Essa é a busca da equipe VAR para poder descrever. Aqui me parece, inclusive, que foi nesse ângulo e nesse zoom que deu aqui que ele tomou a decisão. Absolutamente disse... Conseguiu definir a interpretação dele, né? Exatamente. Que ele fala ombro com ombro. E aqui nós vemos a verdadeira carga, né, Perazzi? Exatamente. Aqui está a carga, que representa exatamente o que o texto da regra nos dá como uma carga. Ele coloca uma força, ombro com ombro, braço fechado. Inclusive tem um avar. Tem uma pergunta, exatamente. Ele não usa o braço, não, né? Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. Não tem movimento adicional com Eu ia chegar nesse ponto. O trabalho em equipe da cabine faz um avar pergunta. Não há um movimento adicional do braço depois do contato, como se fosse um empurrão? Não. Por quê? Porque lá no texto está escrito que carga é esse contato com o ombro ou parte alta do braço com ele junto ao corpo. E é um contato físico, como você falou, né? É uma disputa física, ou seja, se é uma disputa física, exige contato. É normal do jogo de futebol. É óbvio, né, que a gente percebe que o jogador do Atlético está preparado para o contato porque ele propõe o contato. E o jogador do Goiás não espera esse contato, por isso que ele tem o corpo mais solto para receber esse contato. Perfeito. Por isso que ele cai dessa maneira. Perfeito. Mas absolutamente a interpretação aqui correta condiz com o texto e a interpretação que eles tiveram. O atacante está mais relaxado, recebe o impacto, mas o impacto absolutamente normal da dinâmica de futebol. Muito bem. Nós vamos para uma outra jogada desse jogo, que é o famoso doxo, né? Que está muito... Está muito falado. Tem acontecido muito, hein? E está muito falado essa expressão, Péricles, porque todo mundo, mas o que é esse tal de doxo? Né? Que é aquela expressão em inglês, né, das 4 palavras em inglês, para uma oportunidade clara de gol, traduzindo para o português. Negar uma oportunidade clara de gol. Exato, e que em inglês, porque em inglês é a língua mãe do futebol, né, Perazzi? É isso? Exatamente. Porque se houver alguma dúvida entre o inglês e o português, né? Em qualquer questão que você tenha dúvida com relação ao texto, é sempre interessante procurar o inglês, porque o inglês é da onde nasce, né? Os textos das regras do jogo são efetivamente feitos em inglês, e a partir dali os demais idiomas oficiais. Nunca é muito lembrar de que hoje o IFAB, que é quem faz as regras do jogo, traduz, né, o texto para a língua portuguesa, diretamente. Até então, as traduções eram feitas ou pela própria CBF ou terceirizados que traduziam, e havia muitos erros de tradução. Agora, o Juliano Bozano é que representa essa tradução para o IFAB oficial da língua inglesa para a língua portuguesa do Brasil, que é diferente da tradução para a língua portuguesa de Portugal, né, Juliano? Porque, por exemplo, só um exemplo, em Portugal a regra do jogo eles usam fora de jogo,
Eles não usam impedimento. E aqui no Brasil, se você pegar o texto em português brasileiro, a expressão é impedimento e não fora de jogo. Isso aí. E, assim, enfim, são as mesmas coisas, mas adaptada ao português brasileiro. Vamos lá, então, ao famoso doxo, né, que ocorreu nesse jogo. Vento sul. Defesa, hein? Olha, atenção. Tomou frente, possível dogs. Fora da área. Fora da área. Possível dogs. Fora da área. Veja o dogs. O cartão vermelho, tá? O campo deu vermelho. Exato. Ó, Ok. O jogador nós tá vamos saindo. ver o momento da falta pela Vai pra 4 trás! baixa. Vai. Ok. Vai pra trás! Ó, Frente Ele pro gol, segura. dogs! Ok. tá? Tá com Falta pouco. confirmada. Ele perde na corrida, Cartão na toque da vermelho. bola. E Falta puxa. o O Igor Rabelo já tá Beleza? saindo Agora 16. vem a- Agora joga pra mim a 6. Calma, gente, foi aqui. Olha a câmera da Calma, tática. estamos checando, tá? 6, ó. Sem discussão. Parou. Para o momento da... Momento da falta. Domínio, Parou aí. direção, Põe a 4 defensores e e assistência Aguarda pra mim, por ó. aqui. Aqui, esse é o 16 já momento. saiu de campo. Tem Pode domínio, falar, pode falar. tem direção. direção, possibilidade de defensores. finalização, tá bom o número de defensores, tá? Perfeito. Pra mim, Tinha, dogs dominou, a boleia chutar confirmado. pro gol. Confirmado o Dogso, Ficou pode afetado. seguir. Confirmado. Confirmando o dogs, gente. Calma aí. Confirma, Número dogs. 16. Só marcar aqui. Bem, aqui a gente tem o doxo, nós vamos, antes de tecer algum comentário, nós vamos direto à parte da regra, onde toca a oportunidade clara de gol, né, Juliano? Para a gente poder rever aqueles 4 pontos rapidamente. Rapidamente, vamos lá. E aí a gente faz alguns comentários sobre a ação, né? Porque são dois aspectos aqui. Um é o aspecto tático. O outro é o aspecto se é falta ou não. Isso. Né? Porque antes de eu analisar o aspecto tático, eu tenho que analisar se é infração ou não Isso e aí. que tipo de infração é. Assim que começa a equipe VAR. Não é Analisando verdade? se é falta ou não. Isso é fundamental. Não posso pensar que já existe a falta e ir para o passo 2, Não. que é olhar só a questão tática. Né? Perfeito. Isso é bastante importante. Peço de novo para o Perassi, né? Que na questão da oportunidade clara de gol para uma expulsão, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias, Pois né, é, Perassi? a partir do momento em que efetivamente a falta acontece, né, como Isso. foi o caso, né, Exato. aí passa a considerar Confirmado a questão a falta. confirmada a falta. Aí vamos para a questão tática. E aí algumas referências que colaboram para o entendimento do doxo, né, para a situação clara e manifesta ou impedir essa situação clara e manifesta. Dentre elas, a distância do local da infração e a meta. Lógico que quanto mais próximo da meta for, maior aumenta a possibilidade de Mas elas se malograr. interagem, né? Mas são todas... Elas se conversam, dialogam completamente. Então, além da distância, a direção, né? E aí uma direção convergente também dialoga com essa distância, a probabilidade de manter a bola controlada, isso é muito importante, o jogador ter o controle e a probabilidade de controlar, e a posição, número de defensores e atacantes também é importante. Entre o local da falta, é importante porque quanto menor for o número de atacantes, somando-se a essa questão da distância, da direção e do domínio, né? E a posição que eles estão. E a posição que eles estão, logicamente. Porque se eu tiver 10 adversários próximos, mas nenhum com possibilidade de disputar, não adianta ele estar próximo. Exatamente. Por isso que é a posição e o número. Não é somente a matemática, né? Na verdade, a posição é mais importante que o número de defensores. Perfeitamente, porque se estão todos atrás da linha da bola... E o jogador livre para... E com velocidade. Somando as outras 3. Exato. Então, vamos remeter essas situações para a jogada, para poder facilitar o entendimento. Exatamente. Né? E que foi o que o Marcelo, isso é bastante importante, né, Pérez? Isso. Depois você pode até já falar sobre a questão do VAR, como facilita quando um árbitro do campo toma uma decisão correta e é uma confirmação, né? Isso. Porque muita gente pensa que usar o VAR é só quando existe uma revisão, não. Para o campo, para os jogadores, para quem está no estádio, para todo mundo, quando um VAR confirma uma decisão correta de um árbitro, tem um peso muito positivo para a arbitragem também, né? É um seguro para o jogo quando ocorre esse tipo de situação. Né? Exatamente.
E aqui a gente vê o trabalho que ele fez, né? Vamos ver, porque ele começa realmente falando, analisando a falta. Isso. É a primeira análise que ele tem que fazer, como a gente já colocou. Ele encontra a falta e depois ele vai para a parte 2, que é o encontro de toda essa questão. Uma falta imprudente, né? Uma falta imprudente. A gente vê que não tem um contato absoluto. Você não pode dizer agarrou fortemente, ou empurrou, ou deu um tranco muito forte por trás. Mas é muito importante o entendimento do jogo. Exatamente. Entendimento do jogo é dizer assim, saem 2 jogadores para disputar. Vou pedir para o Juliano pôr até aquela câmera um pouco mais aberta, Gil. Essa 16:50, né? Porque a bola vem de um passe errado. Para, por favor, Gil. Para um pouquinho antes da disputa, para a gente ver na outra câmera, Gil. Naquela 16, essa. Para aqui. Partem 2 jogadores para a disputa, né? E o árbitro, o Marcelo, ele também já acompanha visualmente essa ação, porque foi uma perda de bola, um passe errado. Ele teve que reagir. E se a gente olhar assim, por esse ângulo, parece que o defensor está mais próximo que o atacante. Mas no final das contas, né, o resultado final chegaram ombro com ombro para carregar, né, para ter a carga lícita, ombro com ombro, e disputar essa jogada, ou alguém chega primeiro? Esse é o primeiro passo para o entendimento do jogo. Ótimo. Quem chega primeiro e ocupa um espaço? E quem joga a bola. São 2 aspectos muito importantes para o entendimento do jogo. Vamos lá ver então quem chega primeiro e quem toca a bola, né? Olha lá, quem toca a bola é o jogador de verde, do Goiás, e quem toma a frente, depois que toca a bola, para já ficar com uma posição dentro daqueles elementos, né, Perazzi? Dos 4 elementos, é o jogador do Goiás. Domínio da bola, direção, distância. Aquele outro adversário já não tem condições de chegar porque está muito próximo do gol. Né? Então tudo isso se soma se converge para uma decisão correta do campo de jogo. Né? E isso é importante. Agora, a partir disso, isso é o segundo passo da interpretação que tem que ter. Qual é a opção que o zagueiro tem aqui, a partir de agora? Ou ele consegue, sem uma carga ilícita, tocar essa bola de novo, só tocando a bola, ou ele vai tentar tocar essa bola e as cargas que ele fizer a partir de agora são cargas ilícitas. É um risco que ele assume. Assume o risco. Né? E ele passa a ser imprudente, né, Perazzi? Ser imprudente, exatamente. Né? Por mais que ele queira, às vezes, buscar a bola, ele tem que tomar cuidado. Né? Porque a partir de agora é um carro a 80 por hora andando na faixa de segurança na frente da escola. Exatamente. Né? Ele tem que tomar muito cuidado. E aqui a possibilidade de carga ilícita, né? A gente leu carga lícita, o que é uma carga lícita. Que é ombro a ombro. Ombro a ombro. E aqui, a partir desse momento, essa dinâmica aqui, se você tocar e derrubar o seu adversário... É importante dizer, toda carga tem que ter força para derrubá-lo. Claro. Né? Não é porque eu estou atrás ali que tem um mínimo contato, mas a gente vê que o defensor começa a fazer movimentos com o braço e com a perna que afetam esse jogador. Perfeito. Tem toque embaixo, tem toque no quadril, tem o braço em cima, que eles podem se tornar dificultoso, né? Mas desde que ele tenha um limite. Mas quando ele ultrapassa esse limite, esse contato faz com que esse jogador caia, é uma infração cometida. Né? Ok? Deixa eu seguir, Gil, só para a gente ver. Olha lá o defensor, ele tem o corpo para frente já, o atacante, né? E o defensor, olha lá, ele faz a carga por trás, né? Tem até um toque na perna embaixo também, porque ele passa a ser imprudente, olha lá. Tem um toque na perna embaixo. Isso. Ele toca embaixo na perna do jogador também. Isso é a imprudência da ação, né? Olha lá, é a imprudência da ação de alguém que perdeu o posicionamento. Afeta absolutamente a dinâmica de corrida do atacante. A gente vê o Marcelo bem posicionado, né, Pérez? E agora, só para completar, né, Pérez, dessa ação, facilita muito o trabalho, né? Muito, porque o Marcelo consegue um ângulo em que ele é capaz de decidir tudo, talvez com uma comunicação do assistente para também falar se está dentro ou fora, né? Mas ele consegue ver tudo. O assistente lá? O assistente lá, que controla esse dentro ou fora para um árbitro que fica para trás numa situação de surpresa, pode acontecer. Não tem o posicionamento ideal. Ele não é ideal. O posicionamento ideal é nessa zona aqui em diagonal mais aberto, né? Mas ele ajusta para conseguir um ângulo, né? Sim, mas no final das contas, qual é o melhor posicionamento? É aquele que te leva ao acerto. Exato.
Essa é a realidade da regra do jogo. O melhor posicionamento é aquele que te leva ao acerto. Não existe uma receita definitiva para o melhor posicionamento. Né? Exato. E aqui ele tem uma ótima decisão, mas com a colaboração do árbitro assistente. E se comunicam. E avisam um detalhe, né, Pérez, importante, né? Eles tomam uma decisão de campo daquela máxima do protocolo também, que diz, né? Esqueça do VAR durante a sua decisão e lembre do VAR após a sua decisão. Ou seja, eles entram numa dinâmica de decidir esquecendo do VAR e depois rapidamente se recordam para poder se comunicar. Essa é a base do treinamento, quando a gente está aprendendo o VAR, que a gente coloca árbitros para trabalhar no campo, árbitros para trabalhar na cabine, a base do treinamento é essa: esqueça o VAR, tome sua decisão dentro do campo e depois lembre dele. A gente vê o assistente voltando, toda vez que o assistente volta né, ele tá comunicando para essa linha da grande área, ele está comunicando que para ele foi fora da área. E a partir daí, tudo que eles falam com os jogadores e tudo que eles verbalizam, chega na cabine em forma de comunicação. A partir daí, o VAR, já com a decisão tomada no campo, fica muito fácil para ele encontrar os elementos descritos pelo Marcelo. E aí ele encontra a falta, e depois da falta ele vai para o segundo elemento, que é a parte tática, e encontra o Dogs. Muito bem. Então, agora nós vamos para o jogo Cuiabá e Fortaleza, onde também houve uma situação de oportunidade clara de gol, mas aqui ocorre algo diferenciado que o Perassi vai explicar para a gente que a regra prevê, tá bom? Vamos ver então essa oportunidade clara de gol. Disputa, tá? Concordo, tá? Não faltou. Concordo. Boa. Cai pra mim, Alex falando pra mim, 8 minutos, tá? Cabine concorda com 8 e tá tudo checado. Ok. Aqui nada pra protocolar. Tá só! Goleiro saiu! Atenção pra tática. Possível pênalti. Deixa eu ver dentro da área. Ele marcou penal, tá? Caio dentro da área! Para aí e me dá 16,50. Dogson com disputa. Ok, claramente dentro da área. Cartão amarelo pro pro goleiro com Dogs por disputa. Okay. Eu quero ver por essa câmera em velocidade real, ver se tem força excessiva. Velocidade normal, tá? Ok, é peito do pé com peito do pé. Agora faz lento, bem lento, que eu quero ver se ele recolhe a perna para diminuir a força. Depois do contato, 8 minutos. olha a perna, decisão do campo, tiro penal. 16,50 não para amarelo aberto. para jogo brusco grave. Agora me dá 4 para eu ver a tática. 4. Caio, Dogson com disputa, Caio. Vê a PP, tá? A Que eu PP. quero ver a direção da bola. Dogson com disputa, papo. Tá na bola, ok. Caio, o penal tá confirmado, Dogson com disputa confirmado, vou só checar o APP. Tudo confirmado. Volta, 16,50. Ok. Vem com a bola, pá. 16,50 lá atrás. Checando lá o APP. Lá atrás. Isso. Pode Já voltar, confirmado o penal. Bora. Segue daí. Não, amarelo, porque foi na disputa. Okay. Pra mim o jogador jogou a bola pra ele mesmo, né? O 22. Isso, o 22 jogou pra ele A mesmo. bola claramente não sai. Deu tapa Olha a aí. câmera 5 lá, quando ele tá carregando a bola pela linha lateral. Confirma 8. Pode seguir com o procedimento 4. lá, tá, 8, Adriano? Caio deu 8, Caio deu 8. Adriano, Pedro, fala pra ele seguir com o Quem vai procedimento. bater? Isso, pode continuar Quem vai bater? com o procedimento, viu, Caio? Um pouquinho antes disso. Ok, pela sai, já tá confirmado, tá? Antes. Isso. Décimo A bola não levantado, saiu, viu? pode seguir. Ok. Ok. Não, é 4. Isso. Essa é a garoto. 2, tá? Tá, vai. João, Caio, dá Passar atenção, sobre a linha, atenção tá? que os jogadores Bola entram não meia sai. lua, tá, Caio? Caio, o gol tá não pode ir pra trás. O penal tá confirmado, tá, Caio? E o Ok, amarelo obrigado, pro Pablo. número 1. E o amarelo correto, Dogson com disputa. Ok, ó. Número 1. Muito bem, alguém pode pensar assim, nossa, mas que preciosismo do VAR, né? Mas assim, o VAR foi marcado um pênalti. Isso. E o VAR tentou, esse é um dos papéis do AVAR, é observar se está em um momento já de espera para reiniciar o jogo, ou se está tendo aquele trabalho de procedimento para a execução desse pênalti. Enquanto está no trabalho, às vezes de atendimento do jogador, do procedimento do árbitro, em colocar o goleiro, tirar os jogadores, esse trabalho ele é possível ser um pouco mais preciosista, né? E foi um trabalho muito bem feito aqui, a gente repara, né? Só que antes do Pérez poder falar alguma coisa do VAR, né, a gente quer trabalhar ainda na falta tática. Como ele mesmo, o VAR, identificou que não houve jogo brusco grave, ou seja, uma falta por natureza, que poderia se transformar num cartão vermelho, né, a gente só passa a analisar as questões táticas. Né? E como é dentro da área, né, Perassi, não custa a gente diferenciar a anterior do jogo Atlético Mineiro e Goiás, que foi fora da área, com essa, né, que foi dentro da área numa situação de disputa. E aí está, quando um jogador cometer uma infração contra um adversário no interior da própria área penal,
que impeça uma clara oportunidade de gol do adversário e o árbitro conceder um tiro penal, o infrator será advertido com cartão amarelo se a infração tiver sido uma tentativa de tocar na bola ou disputá-la, né? Em todas as demais circunstâncias, por exemplo, segurar, puxar, empurrar, não ter possibilidade alguma de disputar a bola e etc., né? O jogador infrator deverá ser expulso. Então, essa é a diferenciação, né? O jogador fazer sempre o possível para tentar disputar essa bola e quando ele deixa de disputá-la, isso dentro da área, né? E comete outro tipo de infração. Por favor, Gil, se puder colocar para a gente lá a jogada e aí a gente vai ver se tem disputa, né, Perazzo? Exatamente. E até que você continuasse explicando, claro, professor, claro. para ver se há realmente essa disputa que a regra fala. Ou se ele nem disputa e vai direto na perna do adversário. Quando que a gente considera que é uma disputa? Exatamente. Neste momento agora, Juliano vai... Aí, Juliano, a gente já tem os movimentos. A bola está para os dois. Está para os dois, exatamente. A bola que está para os dois. Está exatamente para ser disputada pelos dois. Tá? A partir dali continua ainda a análise, né? E aí a gente percebe que o goleiro chega praticamente no mesmo time, só que o atacante é mais rápido. Tira a bola e acaba sobrando o pé dele. Por isso a preocupação de ver não só a velocidade, mas também a intensidade dessa disputa, né, a força empregada e os movimentos que ele faz que a gente consegue ouvir. Eu quero ver se o goleiro recolhe essa perna. Né? A bola, resumindo, né, Perazzo, na questão da disputa, a bola está em contexto. No contexto da jogada. A bola está no contexto dessa jogada. Exatamente. Né? Por isso que ainda é uma disputa. E rapidamente, Perazzo, por que a regra? Porque antes não era dividido, né, o que era dentro da área ser tratado de uma maneira e fora da área ser tratado de outra. E hoje é. Por que a regra se modificou e se adaptou para que dentro da área se diminua essa sanção de cartão vermelho para cartão amarelo e de cartão amarelo para sem cartão? Para sem cartão. É pela força e quantidade das sanções que vai na continuidade da competição. Depois de uma Copa do Mundo, eu não me recordo. 2010, Suárez contra o Uruguai e Gana. Gana e Uruguai, Suárez salva um gol com a mão e é expulso. E é expulso, né? E aí, só que Suárez já evita o gol com a mão, que não entra nesse aspecto. E no aspecto da disputa, dentro do espírito de querer disputar a bola, nós tínhamos, nesse caso, voltando, tá ok? Antes de 2010, o goleiro expulso, o penal favorável à equipe adversária e ele não voltava a jogar na próxima partida por ter sido expulso, em decorrência... Era uma tríplice punição. Tríplice sanção. Exato, era uma tríplice sanção. Que muito para um jogador que, neste momento, buscou disputar a bola. Está tentando jogar. Está tentando jogar. Não é que ele foi maldoso, intencional. Exatamente. Por isso essa diminuição. Por isso baixar, né, de vermelho, porque era uma situação clara e manifesta, era um dox, então baixa de vermelho para o amarelo. E por isso também que quando agarra, continua sendo vermelho. Quando empurra, porque são ações intencionais, ninguém agarra. Ninguém agarra se não quer. Ninguém empurra se não quer. É isso aí. Né? Assim como evita com a mão, que é deliberado. Como foi o caso do Soares. Exatamente. Muito bem. Muito boa explicação. Nesse caso, CNM, tem uma coisa muito importante que o VAR não pode cair na armadilha e que aqui o Pablo não caiu. Deixa eu jogar um pouquinho, Gil. Aqui o Pablo não caiu, que foi exatamente... Porque quando você se depara com uma jogada que é pênalti, já decidida no campo, cartão amarelo, onde ele fala que é dogso com disputa, o VAR pode se contentar com isso e não analisar a natureza e a intensidade, a força. Exatamente. E aqui ele analisou se recolheu a perna, se a força foi excessiva ou não. Até tinha, né, uma velocidade na jogada. Ele se atira forte. Ele se atira forte, mas eu tenho um ponto de contato afinal. Totalmente para disputar. Elementos que colocam a decisão do campo como uma decisão... No popular, possível. Né? No popular. Ele não foi para quebrar o adversário. Ele foi para disputar a bola. Foi para tentar. E chegou atrasado. Isso aí. Isso foi considerado pelo VAR e muito importante que seja sempre considerado na cabine e que esse trabalho seja sempre feito. Legal. Muito bem. Agora nós vamos para o jogo Coritiba e Cruzeiro, né? E falar aí das linhas virtuais, certo? Sempre recordando que as linhas virtuais é uma tecnologia aprovada pela FIFA e pelo IFAB, é uma tecnologia usada pela Premier League, pela La Liga, por todas, ou a grande maioria
das ligas importantes do mundo, né? E é a mesma empresa que presta esse serviço para a CBF e para todas essas ligas. É uma linha bastante segura, né? Se você maneja bem ela, ela é bastante segura, né? E nós vamos ver aqui a anulação de um gol do Cruzeiro e depois a gente comenta sobre essa ação. Vamos lá? Você não bate! Muito bem, Gil. Longa. Se tiver impedimento, se tiver um mão de ataque, se tiver impedimento, se tiver um mão de ataque. Nada nisso. Só se tiver impedimento, tá? Ok. Aí, para, vamos pegar a gente está checando possível impedimento e a possível mão de ataque, vai ok? até a mão, vai até a mão, pode soltar. Aí bota micro-rede. Pra mim foi coxa, com os braços vai. tentando tirar da Aqui bola. de novo. Movimento Ok. totalmente justificado, Volta, porém, aí se tá. pega no Só braço do possível atacante, impedimento faremos tem linhas, tá, Lucas? A Pode gente voltar vai no possível precisar de impedimento, linha ponto no de contato. impedimento, tá? No possível Ponto de impedimento, contato. ok? Silêncio! Uma câmera Já deu baixa aqui para pra ponto de cabine, o contato. campo agora aguarda, por favor. A mão não Aí existiu, a tá? A frente, gente está checando frente. possível impedimento no lançamento Frente só, tá? uma atrás. Tá, beleza. Tem alguma bituinha aí? Não. Aqui é boa, lá é boa. Aqui é o ponto. Offside. Ele tava vendo se pegou na mão, não pega, agora tá vendo... O defensor vai Só ser o ombro impedimento, esquerdo lance dele. ajustado, a gente Ombro precisa de esquerdo do defensor, tá? Tá bom. Base no pé dele. Ou Pra joelho, baixo a base. também. Pra baixo a base. Chegou no Esquerda. 9 aos 34. Esquerda. Base ok. Esquerda. Esquerda. Mais uma. Aí é o ponto. É o ponto. Tá? Vai ser chegando. ponta de Seu pé pé. do atacante, tá? Vai ser vai ponta abrir, do não. pé do atacante. Fica na área ali, por favor. Ponta do pé. Afasta 5 pro lado. Afasta 5 do defensor pro lado, pra esquerda. Tá parado até agora. Conta aí. 5, não, mas é 2, procedimento. 3, 4, 5. Mais Tranquilo, 5. fiquem tranquilos. Não, ele tá checando. Mais 5. Que antes ele viu se pega na mão, aí não pega. Tá, Longo, bota a ponta de pé dele ali. Ô, Pito, pode ir lá então. Vamos organizar aqui, procedimento de reinício. Ponta de pé dele, tá? Isso. Ponta do pé, isso mesmo. Esquerda, base ok, esquerda. Aí confirma. E agora volta 15 pra lá. Volta 15 agora. Pode dar o frame pequeno. Senhores, a partir de agora estou abrindo o sinal, tá? Volta 15. Ok, Brau, lance ajustado, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá traçando 12, linha pra 13, cima. 14, 15. Aí, pode confirmar, por favor. Gol. Aí depende agora do procedimento, né? VAR, protocolo. Factual impedimento, ok? Zoom. Factual impedimento, Zoom. pode dar o zoom. Factual impedimento. Zoom. Tá tudo sincado? Um zoom, tudo certo, depois né? solta, tá? Ok. Offside. Vamos lá, velho. Muito bem, muito bom, né? Eu vou pedir para o Péricles entrar direto agora e analisar essa situação, Péricles. Vamos lá. Já diretamente na linha virtual, que é o que nos interessa a todo mundo. Claro. Foi corretamente traçada essas linhas? Foi corretamente traçado as referências. É uma jogada muito fina, né? Fina, uma jogada muito fina. Então explica ela pra gente. Vamos lá. Se tem alguma coisa que poderia ter sido melhor construída, o resultado foi correto. O resultado foi correto, está muito bem feita. Ela dá o que a realidade da câmera mostra pra gente, né? A gente sabe que tem paralaxe, mas a gente já conseguia ver sem as linhas esse pé à frente do defensor, mas tem que se confirmar com o gráfico das linhas. O ombro lá do defensor, ele já tinha como uma referência, porque agora, Sim. por exemplo, ó, ele vai no limite do ombro lá, que não era o joelho, né? Exatamente. Perfeito. Ele já identificou de cara e ele fala que o ombro é a parte daquele defensor Até aí mais tá próxima perfeito, da linha de tá fundo. realmente- E esse ombro ele está realmente alinhado com a ponta desse pé, então Certo. ele usa essa referência como base muito, muito bem colocada. As bases amarelas, né? Isso, as bases amarelas e a parte vertical é a Que parte sobe pro céu. Que sobe para o céu. Que é que toca a parte vertical eleita pelo árbitro de vídeo como a parte mais próxima da linha de fundo. Então ele toca nesse ombro, que ele já elegeu no começo do Deixa eu trabalho seguir, dele, e aí confirma-se a linha. Aqui, depois ele Confirmou a fez, ele fez um procedimento... mas aqui, se o Gil Isso, parar, pode parar. volta um pouquinho, Volta Gil. no zoom, Gil. Volta no zoom. Aqui já... Aqui ele já poderia ter resolvido... Por quê? Ele tem o ponto. Ele tem o exatamente, exatamente de avaliação. Exatamente. Ele não precisava ter feito os 15 toques. O que é isso, 15 toques? Vamos lá. Explica isso pra Vamos mim. lá, vamos lá. Esses toquezinhos são toques que, quando a gente tem uma linha que se confirma sobre... O que aconteceu? A ponta deste pé é a referência desse atleta atacante, mais próximo da linha de fundo. Então ele elegeu a ponta desse pé, corretamente. A gente vê pela imagem que é a ponta do pé. Só que a ponta do pé aqui, na confirmação, a ponta do pé está extremamente visível aqui. E ele achou que isso ia atrapalhar o pessoal em casa entender. Ele na verdade, né, Pérez? Isso. Ele tenta evitar
evitar com que a linha que ele colocou no defensor atrapalhe a próxima linha do atacante. Isso. E aí, o que aconteceu? Ele pede para jogar essa linha 5 toques primeiro. O que é 5 toques? 5 toques. São 5 toques. No computador. Isso, no computador. No computador. Isso é um recurso... Para frente e para trás. Isso. É o botão... É o botão do computador. São as setas, para direita e para esquerda. Exatamente as setas. E aí ele joga 1, 2, 3, 4, 5, na tentativa de tirar essa linha... Jogar para a esquerda dele. Isso, para não atrapalhar a confecção da próxima. Para ele ter exatidão. Deixa eu seguir, Gil, para a gente Para ele ter exatidão. E aí... Ele tenta fazer agora, ele tenta fazer. E aí depois... Ele se toca que ficou ainda atrapalhando, ele afasta mais 10, ou seja, ele afastou 15 vezes. Deixa eu seguir, Gil. Vai para frente. Ele afastou 15 vezes. E aí isso está guardado, ele vem para a execução. Ele vem para a execução do ponto. Espera um pouco. Olha lá, agora ele já fez isso, é isso? Isso, ele já fez isso. Ele já jogou para frente. Já jogou para frente. Aquela linha do defensor. Exatamente. Aí ele vem no máximo da linha, no máximo da ponta do pé, com a linha, determina que essa é a referência e volta... Está correto esse ponto aí do... Está correto esse ponto. E aí depois disso ele volta com a linha que ele tinha afastado. Então deixa ele terminar, né? Vamos ver E não termina aí, né? Não. Não termina aí. Não termina aqui. A revisão dele, né? Não, ele vai voltar agora. Ele vai voltar. Para um pouquinho, mostra para mim aí. Agora, ó, os 15... Como está longe, tá longe do ombro, né? Exatamente. Os 15 pontos que ele tinha... Posto para a esquerda. Posto para a esquerda. Agora ele volta para a direita. Agora eles se demonstram afastados da referência do ombro, eleita inicialmente. Agora ele vai voltar. Vamos deixar ele voltar. Ó, ele começa a voltar a linha. Com o operador ela volta lá no ombro dele, ó. Que registrou a quantidade de vezes que ele já havia feito antes para sair. Mas isso tudo é confirmado do resultado final. Tudo confirmado antes do resultado final. Eles fazem uma última conferência, dá o zoom, porque é uma linha... É visível realmente que a ponta do pé do atacante ela está à frente do defensor. Na verdade verdadeira, pela boa colocação dessa câmera, né Gil? Né, Perassi? Pela boa colocação dessa câmera, se a gente voltar lá por favor, Gil, sem nenhuma linha, a gente já tem a sensação visual de que a ponta do pé está à frente. A gente já tem essa sensação. E se a gente deixar essa nossa imagem sem linha, agora conversar com a imagem com linha, a gente repara o quanto que o software é preciso. Porque na hora que a gente realiza através da linha essa imagem sem ela, quando está pronto, você fala, nossa, era essa a distância que eu estava esperando. Exatamente. Né? Nesse caso, sim, porque as duas referências são praticamente as mesmas. E porque a câmera está bem posicionada em relação ao evento também. Se eu tivesse com muito paralaxe, ele teria dificuldade. Difícil para o árbitro de campo, para o assistente, né, Perassi? Difícil. Ponta de pé. Ele está bem colocado lá, mas extremamente... É uma jogada de tecnologia. É literal ponta de pé. E sempre recordando aqui que um dia a tecnologia pode te tirar um gol justamente... Mas um dia ela pode te dar um gol justamente. Né? O importante é que ela é utilizada em todos os jogos do campeonato, né, e para todo mundo. Isso é que é o mais importante. Isso é que tem que ser lembrado. Legal. Muito bom. Muito bem, nós estamos chegando aí na metade do nosso programa. Vamos ter mais algumas jogadas de outros jogos até o final. Mas antes da gente seguir com algumas jogadas, eu convido o Roberto Perassi para explicar o portal do árbitro. O portal do árbitro é um portal de internet, uma ferramenta, uma plataforma de internet da CBF criada para o árbitro. E do ano passado para cá, nós desenvolvemos a possibilidade desses árbitros receberem devolutivas. O que é isso, devolutivas? São relatórios vivos. Não é só, porque antes até então eles recebiam alguma jogada de erro que eles cometiam, né? E os relatórios, o relatório mesmo, de texto, né? O que é bastante frio. Do ano passado para cá, com essa nova comissão de arbitragem, nós desenvolvemos o mesmo trabalho que a FIFA faz e que a gente fez na Conmebol, que são devolutivas através de reuniões online, reuniões virtuais, já que o país é muito grande e nós precisamos nos unir, nos conectar de maneira virtual, né? E eu gostaria que o Roberto Perassi explicasse um pouco para a gente a dinâmica dessas devolutivas
e quais os objetivos que ela tem, Roberto. Exato. E aí, Seneme, uma complementação dessa ferramenta que é o portal do árbitro, né? O radar, que é aquele relatório que é feito, e que é mais estatístico, né? Mais estatístico. O radar, ele busca dados mais estatísticos. Exato. Que se une a isso. Exatamente. Esse é mais prático. Exato. Então, essa junção que ficou, que seria ficou bem legal. Essas reuniões de devolutivas? O árbitro tem a condição de visitar esse portal para as diferentes situações, não é? Para notificações, marcar reunião. No site, exato, no portal visitar a escala. Aqui a gente tem as informações sobre o VAR, sobre as avaliações de uma maneira geral, né? E, além disso, também aproveitando no portal, essa questão da devolutiva, porque esse monitoramento também acontece com os observadores de arbitragem, que desenvolvem esse trabalho, fazem parte da equipe. Existe um grupo de pessoas que está observando o árbitro. Exato. Aonde eles estão observando o árbitro? Eles observam o árbitro em casa. Em casa, né? Assistindo o jogo pela televisão. Assistindo o jogo pela televisão, eles têm a possibilidade de um equipamento, né, um tablet, onde eles fazem as marcações, os apontamentos, exatamente. Eles fazem cada situação, tipo impedimento, pênalti, cartão vermelho, cartão amarelo, gol. Todas as informações técnicas e disciplinares do jogo, eles passam essa informação que depois vai para uma plataforma, né? E aí nessa plataforma compila-se todos esses dados com todas essas situações que é feito aqui no SEAB, no nosso departamento, e é devolvido a esse assessor para que ele possa, então, fazer recortes específicos de situações. As mais importantes que ele avalia. Exatamente. Não só as negativas, quanto as positivas. Negativas e positivas. Do posicionamento, trabalho em equipe, tudo isso. Porque qual é o objetivo maior desse trabalho? Já preparar os árbitros para a próxima rodada. Ou seja, baseado nas situações que ocorreram, os árbitros têm oportunidade de trocar... Exatamente. Os árbitros têm oportunidade de trocar ideias com esse observador, né? Troca ideias, fala um pouco sobre cada tipo de situação, né? Expõe aquilo que ele entendeu junto com os assistentes e toda a equipe de arbitragem, inclusive a equipe VAR. E aí estão os vídeos. Aqui é uma... Isso é legal você falar sobre esse tema. Né? Porque aqui, por exemplo, é a devolutiva já preparada do jogo Flamengo 3, Palmeiras 0, né? E aqui, no dia 11 do 11, certo? E aqui tem os vídeos que esse observador, esse assessor de árbitros, trabalhou com ele separou, né? Cada um no seu tópico, no seu tempo, na sua situação. Eles têm uma codificação, por quê? Porque ele também nos ajuda com material didático. E aí a gente tem virtual. Exatamente, tem uma videoteca. Uma videoteca. E a partir daí a gente consegue coletar algumas dessas situações para a montagem do nosso material didático para o próprio desenvolvimento do quadro de arbitragem. Certo. Então, eles com esse material, eles agendam. Em quanto tempo é agendado uma reunião de devolutiva? Normalmente eles têm até 72 horas. 73 dias para eles poderem agendar. 72 horas. Dá quase 3 dias. Aí. Quase 3 dias para eles poderem agendar com toda a equipe de VAR, inclusive. Toda a equipe de arbitragem, o assessor e o acompanhamento de um membro da comissão de arbitragem. Exato. E aí tem todo o debate entre eles, o que está certo, o que está... Se lava a roupa suja nessas devolutivas, é isso? Exatamente. E esses vídeos podem ser utilizados para a preparação da próxima rodada. É verdade? Essa é a ideia, porque aí depois nós fazemos também a devolutiva geral. Geral. Essa devolutiva geral que vai com todo o quadro. Essa devolutiva é para um grupo de árbitros de jogo, seria o quê? Essa é individual, de cada equipe. Quantos árbitros? São 6, 4 com 7 árbitros. 7 árbitros, né? E a gente, durante a semana, toda quinta ou sexta-feira, a gente realiza a devolutiva geral, que é aí para os 700 árbitros do quadro nacional, tá? Que é uma devolutiva geral. Além disso, é feita a planificação também dos jogos. Exatamente. A planificação dos jogos, essa acontece, lógico, que é um plano de trabalho. Partida. É um plano de trabalho. Assim como tem a preleção do professor com os jogadores, existe a preleção do assessor de árbitros com
com a equipe de arbitragem. Preparando como joga tal equipe, características técnicas, posicionamento, tudo, como está na tabela do campeonato. É uma leitura do jogo, é uma leitura global do jogo. Antecipada para poder evitar situações de surpresa. Qualquer novidade, qualquer surpresa, então o árbitro já entra... E é feita de maneira virtual também. Essa é feita de maneira virtual, porque normalmente eles já estão, via de regra, no local dos jogos, né? O assessor sempre, como nós já dissemos, já está na casa dele, e dali eles fazem toda uma preparação no pré-jogo. Equipe VAR normalmente está aqui. Equipe VAR aqui, perfeito. Perfeito, né? E eu gostaria de saber rapidamente do Péricles também, se essa devolutiva, se existe alguma devolutiva específica para os árbitros de vídeo, Péricles, existe? Além dessa que a equipe VAR já está lá e já houve também do assessor essa devolutiva, eles tratam as jogadas onde o VAR participa e às vezes revisitam essas jogadas falando da comunicação, ajustando comunicação, né? Como você falou, lavando aí alguma roupa suja e tal, de alguma coisa que possa não ter dado tão certo. A gente se reúne uma vez pelo menos na semana, para tratar de jogadas específicas em que a gente tenha identificado algum erro de rota e a gente quer colocar a jogada de novo, colocar a comunicação de novo, colocar o procedimento de novo. A gente faz isso online para todo mundo no Brasil, então todo mundo assiste e escuta o trabalho do colega fazendo as correções ou usando como exemplo bom para que todos copiem os bons exemplos. Rapidamente, Péricles, como é essa questão do simulador virtual? Simulador VAR virtual, como é? Nós temos dois tipos. O VAR virtual, a gente daqui do SEAB, coloca um operador. A gente coloca um operador vem só para o trabalho do simulador virtual, e aí todos os VAR que estão do Brasil inteiro se conectam, conectados online, e a gente coloca a jogada no simulador. Coloca a linha virtual, para a direita, para a esquerda, coloca uma jogada, simula um jogo para um treinamento virtual. Eu, às vezes, uso um VAR do Ceará, um AVAR de São Paulo e um AVAR 2 do Rio Grande do Sul com um operador da Bahia, com um observador da Bahia. E a gente junta todo mundo e eles operam ao mesmo tempo e serve de aquecimento. Além desse virtual, a gente tem o presencial a cada rodada. Muito bom. Tem o presencial que é um aquecimento. É um aquecimento. É como warm-up. Os árbitros aquecem no campo. É como o árbitro que vai para o campo, exatamente. O árbitro vai para o campo, ele vai para o campo para ensaiar alguns movimentos, para conversar com o corpo dele lembrar que ele está indo para o jogo. Aqui o VAR faz a mesma coisa, lembrando a cabeça que ele tem algumas coisas a realizar. Também, Perassi, é feito para alguns árbitros que estão com alguma dificuldade de interpretação da regra do jogo, é feito um trabalho específico, né, pontual. Como é que é feita essa assessoria para esses árbitros que têm dificuldade? Tudo dentro do seu tempo, logicamente, né? O árbitro também vai fazer... Teve alguma situação errada, tem o tempo natural da cicatriz, né? Da cicatriz, perfeito. O machucado se cura, mas ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele para depois revisitar esse tipo de situação e ter a oportunidade também de falar. É que é importante, né? Ele tem a oportunidade de falar, nós temos a oportunidade de passar para ele durante esse tempo de maturação aí, ele tem a oportunidade de receber o material didático. Ele recebe vários materiais. Exatamente, ele recebe vários materiais didáticos. E vai estudando. Vai estudando. Normalmente, esse material didático faz referência à situação que ele tem problema. Específico. É específico. Tá? Não geral. Não é geral. Perfeito. Tá? Então, ele trabalha esse material e depois é marcado o encontro conosco, com os instrutores. Esse encontro virtual. Ele é virtual e é uma avaliação? Ele tem que passar por avaliações para poder retomar os jogos? Nesse momento a gente debate e em seguida... Depois de debatermos essa situação, em seguida ele recebe uma avaliação, né, também do tema correlato, né, e aí ele tem então vamos lá, Perassi, porcentagem. Vamos para a pergunta que todo mundo está fazendo aqui. Se esse árbitro reprova na avaliação, o que acontece com ele? Aí nós continuamos com o trabalho. Ele segue com o trabalho. Ele segue com o trabalho. E preserva os jogos. Preserva os jogos. Ele tem que ser aprovado para poder voltar. Ele segue com o trabalho. Ao final desse processo, quando ele atinge a percentagem que nós consideramos que é adequada, aí nós encaminhamos como apto a comissão de arbitragem, que, quando desejar, retoma o trabalho dele normalmente nas escalas. Muito bem, muito bom. É importante a gente comentar essas coisas, porque é um papo de arbitragem. São curiosidades, coisa que pouca gente sabe. A gente não tem um espaço
público para poder falar sobre isso, né? As pessoas, os repórteres vão no treinamento do jogador, falam, esse jogador está lesionado, vai jogar no 4-4-2, né? No 4-3-3, tem um treino aqui que é um treino fechado, né? Tem os setoristas, E é muito o foco nos jogadores. E os árbitros têm todo um trabalho que é feito também, mas que não temos essa possibilidade de mostrar, e com o papo de arbitragem a gente aproveita o espaço para isso, que é bastante importante, e dar transparência, saber que os árbitros sim trabalham muito para prestar serviço cada vez melhor, tá bom? Isso aí. Essa é a ideia. Ok, pessoal, agora a gente vai para o jogo Grêmio e Corinthians, né? Que houveram várias situações aí de checagens bastante importantes e uma revisão. E nós vamos escutar os áudios e depois a gente comenta sobre ela, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Habilitado. Possível impedimento. Não, chegou ele, cara. Se jogou ele, ele joga. Sentiu o contato e se joga. Volta. Mão do goleiro ainda. Mão do goleiro. Não! Jogou. Chama abaixo. Zona neutra. Possível falta. Segura, Rodrigo. Jogadores das suas costas! Cartão amarelo, tá? Baixa o braço. Número 25. Diagonal baixa. Segura, Rodrigo. Diagonal A. Cartão amarelo. Aí. O número do cartão, número. 25 do Corinthians, tá? Sai. PJ mostrando pela investida 3. Posso autorizar? Ei, posso autorizar? Segura. Ele encosta os braços no corpo dele, tá? Tem até o contato com a perna do lado do jogador, mas isso não faz derrubar. Pelo contato, ele cai. Não é esse contato que faz derrubar o jogador. Tá, perfeito. Concordo, e ele ainda traz a passada para queda. Já atrasa, segura o jogador de branco ainda traz a passada que cai. Rodrigo, tá autorizado, cara. A área tudo checado, pode seguir. Checa essa falta aqui nessa entrada. Cartão amarelo número 25. Lá na área, tudo checado. Sai. Escuta. Já foi checado, não foi pênalti, ok? Fica aqui, não adianta, pode ir. Vai. Aí, estamos aqui, ó. PJ mostrando agora. Pela invertida. Não. Volta. Tem a outra melhor. Aqui, sai daqui, traça aqui tem no dobra de amarelo. articulação, pega tá? Em cima do tornozelo, tem dobra de articulação, perna em riste. Vê a jogada toda. Normal. Perfeito, traço. Tô esperando você, quero ver traça. intensidade. Segura, checando possível cartão vermelho. Eu vou recomendar a revisão, tá? Só pega o número dele. Número 25. Ok? Ok, vou chamar pra revisão. Concordo, traço. Não, ele retarda a passada dele. Rodrigo, Sim? te recomendo revisão para possível cartão vermelho do número 25. Traça, tô na área, traça. Eu vou te soltar, o ponto de contato é na canela, tá? E depois tem uma dobra de articulação, as travas no tornozelo, tá? Com alta intensidade. Perna em riste. Ei! E a perna em riste. Velocidade normal, por favor. Intensidade alta. Velocidade normal. Velocidade normal do lance. Velocidade Câmera normal. aberta. Ok? Não. Eu vi lá o ponto de contato, traz a chuteira na altura da perna do jogador. Adversário, pra mim, cartão vermelho direto, ok, traça? Perfeito. Vou tirar o cartão Número amarelo 25. dele e dar o cartão vermelho. Ok. Número 25. 25. Aqui a gente vê essa jogada, era começo de jogo, uma ocorrência um pouco rara, duas situações com potencial revisão, praticamente seguidos uma da outra, né? E um alerta que fica para os árbitros, começo de jogo, minuto 6, né? Começo de jogo, olha o estado que está o campo encharcado, né? Estamos na reta final do campeonato, certo? Cada clube está aí com a sua batalha, né? Para seus objetivos. E nós temos que, os árbitros têm que se preparar desde o começo para já entrar focado, absolutamente concentrado, que algo pode ocorrer desde o começo do jogo, certo? E ainda mais num estado de gramado como esse, né? Então as entradas, os carrinhos, as disputas, as quedas, em campos assim, elas podem enganar mais fácil o árbitro, porque o jogador às vezes cai e pode dar essa confusão de entendimento, né? Que às vezes o árbitro de vídeo pode eventualmente colaborar
né, para poder auxiliar. Aqui a gente vai soltar a jogada e eu gostaria de fazer aqui uma comparação, só que antes a gente vai pôr a regra do jogo, né, Juliano? Lá na questão da imprudência, e nós vamos depois linkar com o entendimento do jogo e uma jogada que ocorreu já, que foi aquele doxo do jogo Atlético Mineiro e Goiás, onde a gente disse aqui que um jogador, quem toma a frente, quem chega primeiro e quem tem a prioridade de jogar, né? E a gente vai comentar sobre isso. Olha lá, ó. Uma ação imprudente, né, Perassi? Exato. Imprudente. É toda ação em que um jogador demonstra falta de atenção, ou consideração, ou age sem preocupação ao disputar a bola com o adversário. Não será necessária uma ação disciplinar por conta, logicamente, da imprudência força, por si só, né? Mas quando ele demonstra falta de atenção ou falta de precaução quando ele disputa essa bola, consideração, precaução, atenção, né? Ele pode estar envolvido numa ação imprudente, o que é infração, né? Então, se a gente usar esse argumento e voltar na jogada, Juliano, nós temos que entendimento do jogo, assim como a gente fez daquela disputa do jogador do Goiás com o jogador do Atlético Mineiro, é entender, a partir desse passe aqui, quem chegou primeiro na bola? Quem tomou a frente, né? Quem tomou a frente da jogada? Quem domina a bola, certo? É o jogador do Corinthians que domina a bola e fica à frente, o corpo dele fica à frente do corpo do jogador do Grêmio. E a partir de agora, pode parar, Juliano? Né? A partir de agora só existe uma possibilidade para o jogador do Grêmio. Ou ele toca a bola e minimamente ele tem um contato com o adversário que não gera aquela imprudência de falta de precaução ou de atenção, né? Ou ele vai de qualquer maneira tentando buscar essa bola, sabendo que ele já está atrás do adversário, e dessa forma ele assume riscos, transformando a sua ação numa ação imprudente, né? Para nós aqui, ficou elementos aqui suficientes para considerar a ação como uma ação imprudente. Vamos ver, seguindo o detalhe, né? Seguindo um detalhe, porque realmente existem situações que acabam sendo disputa por espaço, contato de jogo natural, mas aqui realmente o jogador do Grêmio ele faz uma carga. Exatamente. Ele coloca o peso, até um momento, se você puder parar, agora, Juliano, toda essa carga de peso, ele está sobre o corpo do jogador do Corinthians, que tem a preferência do jogo, do entendimento do jogo, ele tem essa preferência. Né? E visivelmente o defensor do Grêmio tem uma ação imprudente, colocando esse corpo e essa força, mesmo que não tenha uma referência clara de puxão ou de empurrão, o simples fato desse peso do corpo estar nas costas do adversário, com essa carga, é o suficiente para levar esse jogador para o chão. Eu não posso... O que me parece que ocorreu aqui, depois você pode até falar, né, Pérez? Foi que a equipe VAR se focou muito na ação do atacante. Se o atacante freou, se ele não freou, se esse toque nele fez ele derrubar ou não, e esqueceram de avaliar, né, a ação do defensor. Né? Porque quem comete a falta, né, Perassi, é o jogador defensor nesse caso, e não o atacante. Exatamente. Então a minha principal referência não pode ser o atacante. Né? Porque a gente aprende lá no começo da carreira, né, de que, apesar de alguns jogadores valorizarem uma falta, houve a falta. É diferente de receber um contato sem ter sido falta e se jogar. É totalmente diferente. Né? E a gente aprende isso porque no começo da carreira, porque isso faz a gente não cair nessas armadilhas, né, de considerar contatos faltosos, considerar contatos em que o jogador valoriza o contato. Só na valorização. Essa diferenciação é o que a gente espera e a gente vê aqui esse tipo de ação, né? Mas eu concordo com você que o principal engano da equipe VAR aqui, Seneme, foi exatamente a avaliação do que fez ou do que possivelmente fez o atacante para sofrer essa falta e não a avaliação do defensor na imprudência da sua... Olha, essa câmera é muito boa, acho que foi pouco utilizada pela equipe VAR, tá, Pérez? Essa câmera, porque a partir de agora, ó, deixa seguir, a gente vê o corpo
do atacante sendo arremessado para frente. A gente consegue ver nessa câmera. Né? Essa também a gente consegue ver um pouco, que o corpo dele, ao ser tocado, é arremessado. Volta na câmera anterior, que a gente consegue, a partir de agora a gente vê que ele está numa ação e o corpo dele é arremessado. Ele valoriza? É óbvio que ele valoriza, é óbvio, mas existe a infração. Não podemos confundir as coisas, né, Périx? É isso aí. Tá? Essas análises têm que ser separadas. A carga faz com que ele projeta o jogador para o chão, é uma carga absolutamente imprudente do defensor, né? Que já não tinha mais condição de jogar bola. Ele já não tinha. Lógico que ele tenta disputar. Né? A bola, inclusive, está no contexto de disputa. A questão é a maneira como ele faz. Uma coisa importante, Périx, que eu queria que você comentasse é sobre a comunicação, porque o árbitro aqui, ele abre uma comunicação. Isso. Se joga, ele fala. Poder colocar de novo, não sei se é se joga ou algo parecido. Ele fala isso, se joga, para mim se joga. E aí eu preciso avaliar se o jogador se joga. Exato. Eu acho que é o primeiro ponto que eu tenho que ver. E se eu entendo que ele não se joga, aí o meu olhar tem que ir para o defensor. Exato. Eu não posso prender o meu olhar só no se joga. É isso? Essa é a sequência. Então vamos lá, vamos escutar. Isso, melhor, porque aí a gente consegue... Não, se jogou. Vamos escutar, Gil, faça favor. Um pouquinho atrás. Um pouquinho atrás. Sentiu o contato e se joga, né? Então eu tenho que tentar visualizar se o jogador realmente se joga. É aquilo que a gente fala sobre comunicação sempre, né? Eu vou receber essa comunicação, óbvio que muitas vezes quando ela é positiva e ela tá certa, é muito mais fácil, porque eu comparo e vejo. Claro. Mas você tem que estar livre, né, Mas eu tenho que estar totalmente livre para essa análise. Eu não posso estar vinculado a concordar se eu tenho elementos de interpretação que me levam para outro caminho. É exatamente isso. O trabalho é exatamente esse, para que o VAR consiga identificar, ao olhar a imagem, mesmo recebendo uma informação, às vezes ela vai ser positiva e vai ser certa, e às vezes ela vai ser uma avaliação equivocada no campo. E é para isso que a equipe VAR está lá. E nesse caso nós não conseguimos desvincular a narrativa do árbitro da nossa interpretação na cabine, e a cabine acaba também tomando uma decisão de não falta. Doxo com disputa, com disputa. Né? Com disputa. Um doxo com disputa, porque realmente se vê que a bola está em contexto, o jogador vem para disputar, fazendo esforço tentar jogar a bola. De tentar jogar a bola com a outra perna. Por isso que no caso aqui seria, por exemplo, cartão amarelo. Se fosse sancionado o penal, seria um penal com cartão amarelo e não um cartão vermelho, certo? E na sequência, coisa que é raro de acontecer, mas acontece. Acontece. Está aí para realmente a gente poder trabalhar com todas as situações. Aqui tem uma entrada realmente que é indiscutível, né? É um jogo brusco grave, clássico, né? É extremamente perigoso, essa perna em riste, todo o peso, toda a força, né, Perazzi? Realmente. É até feio de ver, né? Porque... a parte de dobrar ou não a articulação aqui, só por ele ter ido por cima da linha, volta um pouco, porque é por cima da linha da bola, né? Ele vai por cima da linha lá, ó. Ele vai por cima da linha da bola e vai direto com a perna esticada, todo o peso do corpo. Todo o peso do corpo, exato. É isso que a gente fala do campo molhado, começo de jogo, que os árbitros têm que estar atentos que esses campos, esse tipo de gramado, tem que se preparar para essas situações, para poder visualizar melhor, porque os jogadores vão arriscar muito mais em situações assim. Muito mais. Tá certo? Talvez até pensando em parar o jogo pela jogada anterior. Tipo assim, eu vou lá, mato a jogada que ele vai checar a ação anterior. Inclusive, foi o primeiro sinal que esse jogador faz, depois que ele levanta. Ir lá. E aí tem aqui, CNM, uma possibilidade. Brusco grave, né? Jogo brusco grave. Aqui, se a gente for na regra, no texto da regra, colocar em risco a integridade física do adversário. Uma lesão grave de um jogador, né? Se a gente for lá no uso de força excessiva, né? E está aí bem claro, o uso de força excessiva ocorre quando um jogador se excede na força utilizada e põe em risco a integridade física de um adversário, razão pela qual deverá ser expulso. Esse excede a força é em função do entendimento do jogo. Porque eu posso colocar muita força, às vezes sim. Se eu estou ombro a ombro e vem os dois com força, se eu for com o corpo mole, eu vou cair. Então eu tenho que pôr muita força. Então, essa força excessiva é em função da necessidade da disputa que ele está tendo. Nesse caso, era uma força absolutamente excessiva, razão pela qual ele deverá ser expulso pelo risco
a integridade física do Como adversário. quando a gente lê esse texto, ele bate muito com a imagem, né? Ele fecha com a imagem. Eu, para não ficar essa questão, porque a arbitragem tem muito disso, né? É uma cultura. Tradicionalmente, nós temos 10 jogos numa rodada e a gente precisa de um mapa geral da rodada. Comissão de arbitragem avalia os erros, né? O que está certo, o que está errado, a gente vem aqui, fala e vai corrigir, vai buscar, vai trabalhar. Assim como um clube de futebol, o time arbitragem faz isso, né? Só que também a gente avalia se nós estamos no caminho certo ou se existem erros que eventualmente ocorrem para ser corrigidos, mas que nós eventualmente estamos no caminho correto. E os números nos fazem avaliar, né, o nosso trabalho. E se a gente buscar aqui as situações, Péricles, gostaria até que você comentasse sobre ela, não sei, né, a rodada 34, por exemplo. Foram 10 jogos, rodada 34, certo? Nós tivemos, no geral, checagens oficiais, aquelas que o VAR oficialmente viu potencial para olhar, né? Nós tivemos em 10 jogos 84... Checagens mais revisões. Mais revisões. Entre tudo, entre checagens e revisões, nós tivemos 84. Que muitas o público não sabe que está sendo checado, que é a chamada checagem silenciosa. Algumas se vê, mas outras não. Exatamente. O ideal é que não veja nenhuma. Exato. Muito Era bem. isso que a gente gostaria. Que passe batido, mas algumas sim e outras não. Foram 81 checagens, que é a essa silenciosa, que eu falei, as silenciosas, e foram 3 revisões em 10 jogos. 3 revisões em 10 jogos. Dessas 81 checagens, né, foram 80 corretas, 80 checagens corretas e uma incorreta, o que dá 98,8% de acerto e 1,2% de erro, que foi essa jogada que a gente acabou de ver, né, que foi uma checagem, né, e que deveria ter sido uma revisão, por isso que está esse número. E as revisões que foram feitas foram 3, né, Péricles? E as 3 foram corretas. Foram 2 de impedimento. Impedimento factuais, né? E uma de cartão vermelho, né? O que deu um total de revisões, quando chamou, quando revisou, 100% de acerto. Tem outra página aí, Gil, né? Aqui, mais números, né? 84 checagens, dá um promédio aí, uma média de 8,4 por jogo, né? Aí o percentual, situações de pênalti mandam no jogo praticamente, né? As situações de pênalti foram checadas 36,9%, 31 jogadas, né? As situações de gol, como saíram muito gols também, todos os gols são checados. Todos. Né? 27 situações, 32,1%. E as situações de red card, cartão vermelho, 26 situações checadas, né? Isso. Assim eram distribuídas todos os trabalhos feitos pelo VAR. Tem mais alguma? Ok, revisões, rodada, né? Aí é só as 3 revisões, 2 foram factuais, de gol por impedimento, né? E uma que foi o cartão vermelho que a gente acabou de mostrar, acabou vendo, né? E ambas, todas, o que dá o 100%, que todas foram corretas, mudaram de decisão. Tá bom? Perfeito. Isso é importante a gente avaliar, na verdade, porque esses números, pode pôr a primeira, né? A primeira, por favor, Gil. Porque tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma, volta aí. Né? Essa aqui que dá o percentual aí de revisão por rodada, deixa essa. Né? Aqui é o percentual no gráfico de estatística. Esses números são importantes para a gente. Isso que eu ia falar. Isso a gente avalia rodada a rodada. Exato. Né? Porque eu não posso colocar todas as laranjas no mesmo saco e dizer que elas estão todas... não estão boas para ser consumida. A gente tem que separar cada coisa, né, para poder trabalhar, inclusive para saber aonde acertou, aonde errou e como errou e por que errou e buscar os acertos. Para a gente poder buscar. Não é verdade? Esses gráficos são importantes exatamente para isso, porque eles transformam números num desenho e que a gente tenha a sensação real. Como em qualquer empresa. Exatamente. Como qualquer empresa. A estatística é uma base importante para te avaliar se você está tendo um bom desempenho ou não. E aqui nos demonstra que foi uma rodada muito positiva, né, com um erro pontual, realmente, né,
e que a gente tem que trabalhar para corrigir. Óbvio que o ideal é 100% de tudo, né? Mas a gente sabe qual é o caminho, nós estamos no caminho certo e trabalhar para prestar cada vez melhores serviços para os clubes, né? Muito bem, pessoal. Terminamos aqui mais um papo de arbitragem. A gente espera aqui ter contribuído, né? Com o avanço de todos, o entendimento, a transparência, né? Mostrando como a gente trabalha com a arbitragem brasileira, a preocupação que a gente tem em evoluir e mostrar para todo mundo o trabalho que tem sido feito, né? Não só eu, quanto o Péricles também, que está aqui na batalha com a gente, e o Perácio. Obrigado para os dois pela participação mais uma vez. A gente conta com vocês nas próximas edições também, né? Obrigado, Senem. Obrigado mais uma vez, porque foi um papo de arbitragem riquíssimo, que a gente pôde tratar de várias situações e esclarecer muitas coisas para o pessoal de casa. É isso, né, Perácio? Eu também Obrigado, agradeço. Professor. Eu é que agradeço. Senem, Péricles, Juliano, a todos obrigado, os nossos, Juliano. Legal. Valeu, Gil. A todos os nossos companheiros, um grande prazer estar aqui. É isso, então. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê num próximo Papo de Arbitragem. Obrigado pela sua audiência.